Nova. Informação às 15 horas com Liliana Lopes. Olá, boa tarde, sejam bem-vindos à informação na Rádio Boa Nova, edição às 3 da tarde desta sexta-feira, dia 18 de setembro. Em destaque, as recentes declarações do Primeiro-Ministro António Costa, que prevê que, a manter-se a tendência, o país chegará aos 1000 novos casos por dia. Portugal registrou nas últimas 24 horas mais 6 mortos e 780 casos confirmados de infecção por Covid-19. Também nesta edição informativa, saiba que ainda não são conhecidos os resultados feitos aos contactos dos novos casos positivos de Covid-19 em Oliveira do Hospital. Há 21 casos ativos em Ceia, na Beira Interior são 173. O Futebol Clube de Oliveira do Hospital inicia o campeonato com jogo frente ao Vitória de Sernás neste domingo, e porque é sexta-feira conferimos a opinião por Vítor Neves, aqui na Rádio Boa Nova. São temas para desenvolver já a seguir. Informação na Boa Nova. António Costa prevê que, a manter-se a tendência, o país chegará a 1000 novos casos por dia. O Primeiro-Ministro António Costa considerou há instantes que, a manter-se esta tendência, na próxima semana chegaremos aos 1000 novos casos por dia. Em declarações no final da reunião de urgência com o Gabinete de Crise para o acompanhamento da evolução da Covid-19, que decorreu ao final da manhã de hoje na residência do Primeiro-Ministro em São Bento, António Costa alertou então para esta possibilidade. Acompanhando a tendência geral da Europa, estamos a sofrer um forte crescimento de novos casos diariamente. A manter-se esta tendência, seguramente na próxima semana chegaremos a 1000 novos casos por dia. Ora, nós temos de conseguir travar o crescimento desta pandemia. Não podemos deixar que a pandemia continue a crescer. Agora, não vamos poder voltar a parar o país como parámos em março. E para isso, António Costa apelou ao cumprimento de cinco regras fundamentais para travar o crescimento da pandemia: o uso da máscara sempre que possível, a higienização das mãos, respeitar a etiqueta respiratória, tossindo para o cotovelo, manter o afastamento físico adequado em cada circunstância e usar a app Stay Away Covid. António Costa repetiu que o custo social do confinamento foi brutal, lembrando o sofrimento pessoal e das famílias, além do impacto económico, e por isso descartou um novo confinamento como solução de combate à pandemia. Não podemos pensar que isto só acontece aos outros. Não podemos pensar que isto afinal não tem tanta gravidade. Nós temos mesmo de compreender que está nas mãos de cada um de nós controlar esta pandemia. E não podemos estar à espera que se definam as regras, novas regras, quando já toda a gente sabe as regras que estão em vigor. Não podemos estar à espera que seja um polícia a vir dizer-nos o que é que devemos fazer, porque tal como quando conduzimos, ou tal como quando andamos normalmente, nós devemos ser os polícias de nós próprios. E está essencialmente nas nossas mãos controlar esta pandemia. Não há razões para pânico, não há razões para ter medo, temos razões para estar confiantes, mas a confiança assenta na consciência de que cada um tem que ser cauteloso, que tem que adotar as precauções necessárias, tem que se prevenir e ajudar os outros a prevenirem a difusão desta pandemia. Se o fizermos, o país não voltará a parar e conseguiremos também controlar a pandemia. Agora, não podemos mesmo relaxar. Mas, antes de pensarmos que novas medidas devemos adotar, devemos nos concentrar naquelas que já sabemos que temos de cumprir. E, portanto, se todos utilizarmos a aplicação que está disponível para o rastreamento do Covid, se todos mantivermos o distanciamento físico nos locais em que é necessário manter esse distanciamento físico, se todos usarmos as máscaras onde elas é obrigatório usar, e usarmos também onde achamos
que há cautela, mais vale usar do que não usar. Se todos mantivermos a higiene das mãos, se todos mantivermos a etiqueta respiratória, nós podemos voltar a fazer tudo, desde que o façamos com cautela. Podemos ir ao cinema, ao teatro, a um concerto. Podemos ir às cerimónias religiosas. Podemos ir à escola, podemos ir trabalhar, podemos andar de transporte público. Podemos fazer isso tudo, desde que cada um cumpra as regras. Agora, para isso, é fundamental que não haja distrações e, pelo contrário, que todos nos concentremos que é absolutamente necessário conter esta situação. E não vale a pena tentar desvalorizar a gravidade da situação. Declarações do Primeiro-Ministro António Costa há instantes depois desta reunião do Gabinete de Crise a propósito da evolução da pandemia da Covid-19 no nosso país. António Costa a dizer que o país não pode voltar a parar e que é essencial que todos cumpram as regras já definidas. O Primeiro-Ministro que estima que na próxima semana o número de casos por dia possa atingir os 1000 casos. Declarações feitas esta tarde, ainda antes de se saber que Portugal registrou nas últimas 24 horas mais 6 mortos e 780 casos confirmados de Covid-19. Já foi assim revelado o boletim epidemiológico desta sexta-feira. Portugal reportou mais 6 vítimas mortais e 780 infectados pelo novo coronavírus. Estes dados constam então do boletim divulgado pela Direção-Geral de Saúde. Com esta atualização, no total o país passa a somar 1.894 óbitos e 67.176 casos confirmados de Covid-19 desde o início da pandemia. Ainda não são conhecidos os resultados do teste de despistagem feitos aos contactos dos novos casos positivos para a infecção de Covid-19 em Oliveira do Hospital. Ontem foram testados 24 funcionários e utentes da Santa Casa da Misericórdia de Galizes. Recorde-se que ontem demos-lhe conta de que subiu para 3 o número de pessoas infectadas com o novo coronavírus no concelho de Oliveira do Hospital. Na ocasião, o presidente do município pediu aos oliveirenses para que tenham cuidados redobrados. Indicou também que um segundo caso positivo se trata de uma senhora da freguesia da Bobadela que foi hospitalizada no domingo devido a uma fratura e ao chegar aos hospitais da Universidade de Coimbra fez o teste que deu positivo. O terceiro caso apareceu ontem e, conforme adiantou o autarca, trata-se da funcionária da Santa Casa da Misericórdia de Galizes que apresentava alguns sintomas gripais e que fez o teste que deu positivo. Já nesta manhã contactámos o presidente do município de Oliveira do Hospital, assim como o provedor da Santa Casa da Misericórdia de Galizes, que nos indicaram que ainda não são conhecidos os resultados dos testes à Covid-19 já realizados. O Concelho de Ceia tem, a esta altura, 21 casos ativos de Covid-19, de acordo com os dados oficiais publicados ontem. Segundo avança a Rádio Clube de Covilhã, o município senense conta agora com 38 casos acumulados, dos quais 16 recuperados e um óbito. Ainda de acordo com o mesmo boletim, a região da Beira Interior registra 514 casos acumulados, sendo que 173 estão ativos e 330 estão recuperados, a lamentar 10 óbitos. Os concelhos com casos ativos são Meda, com um caso, Figueira de Castelo Rodrigo com 28, Pinhel com 2, Lourique da Beira com 5, Guarda com 10, Gouveia com 5, Ceia com 21, Covilhã com 4, Belmonte com 2 casos, Fundão com 2, Penamacor com 1, Oleiros com 21, Castelo Branco registra 16 casos ativos, Idanha Nova 6, Sertã 13, Proença Nova 2, Mação 19 e Vila Velha de Rodão conta com 15 casos ativos. Dos 26 concelhos da Beira Interior, 18 registram a esta altura casos ativos pelo novo coronavírus. O
Futebol Clube de Oliveira do Hospital disputa no próximo domingo, dia 20, o jogo da primeira jornada da Série E do Campeonato Nacional frente ao Vitória de Sernás. A partida que marca o arranque da época 2020-2021 está agendada para as 3 da tarde de domingo no Estádio Municipal Nuno Álvares Pereira, em Sernás do Bom Jardim. Este será o primeiro jogo oficial de Tosé Marreco ao comando dos oliveirenses. Depois deste encontro segue-se o próximo desafio do Futebol Clube de Oliveira do Hospital. No dia 27, a equipa oliveirense defronta o Beira-Mar na primeira eliminatória da Taça de Portugal. À sexta-feira é dia de opinião na Boa Nova e em mais um espaço de opinião Cash Resto Zero, Vítor Neves olha hoje para o regresso às aulas, verificando que em plena pandemia devem ser os pais a primeira escola dos filhos. Se assim não for, Vítor Neves constata que devem os pais regressar às aulas da boa educação. Cash Resto Zero. Um olhar sobre a política, a economia e as pessoas. Cash Resto Zero. A opinião na Boa Nova. Cash Resto Zero. Com Vítor Neves. Apoio R6 Living. O Disse Good. Saiba mais em r6living.pt. Bom dia. Quando falamos da escola, pensamos de imediato em filhos. Hoje, em plena pandemia, talvez fosse melhor associar a palavra escola à palavra pais. Os pais são a primeira escola dos filhos. A outra escola vem a seguir. E é nesta que o tempo é de regresso. Sim, é imperativo regressar às aulas, é imperativo regressar à escola. Temos, no entanto, de o fazer com cuidado. E são os pais que devem ensinar aos filhos esse cuidado. O cuidado no uso da máscara, na distância social, nos contactos e no cumprimento do que está definido como procedimentos de segurança e de saúde. O cuidado na mensagem, que deve ser tranquila, sem histerismo e sem preocupações absurdas. Se neste momento tão delicado das nossas vidas não forem os pais a escola dos filhos, então também não podem os pais exigir à escola que seja esta a fazer o que eles não fazem. Aliás, a verificar-se este cenário, talvez sejam mesmo os pais que necessitem de regressar às aulas da boa educação. Bom fim de semana. Cash Resto Zero. Um olhar sobre a política, a economia e as pessoas. Cash Resto Zero. A opinião na Boa Nova. Cash Resto Zero. Com Vítor Neves. Apoio R6 Living. O Disse Good. Saiba mais em r6living.pt. Espaço de opinião que marca cada sexta-feira na Boa Nova. Nota final ainda para o Comando Territorial da Guarda, que através do Posto Territorial de Paranhos da Beira deteve no dia 15 de setembro um homem de 72 anos por posse de detonadores pirotécnicos na localidade de Paranhos da Beira. Segundo a GNR, no decorrer de uma fiscalização rodoviária, os militares da Guarda abordaram um veículo cujo condutor adotou um comportamento suspeito. No decorrer desta abordagem foi possível verificar que o suspeito tinha na sua posse 20 detonadores pirotécnicos, o que culminou na sua detenção. E neste dia, 13 distritos de Portugal continental estão sob aviso amarelo por causa do vento e da chuva, que pode ser por vezes forte e acompanhada de trovoada, segundo o Instituto Português do Mar e da Atmosfera. O IPMA prevê para hoje no continente períodos de céu muito nublado, aguaceiros por vezes fortes, acompanhados de trovoada e de rajadas fortes de vento, em especial nas regiões do interior, e há mesmo a possibilidade de queda de granizo. Está também previsto vento fraco a moderado. Nas terras altas o vento será forte. A previsão aponta ainda para uma descida da temperatura, em especial da máxima. Hoje no concelho de Oliveira do Hospital são esperadas temperaturas entre os 11 graus de mínima e os 20 graus de temperatura máxima. É o final desta edição de notícias na Boa Nova. Às 18 horas, Beatriz Cruz atualiza mais uma edição informativa de âmbito local e regional, com olhar também para o que se passa no nosso país. Boa tarde de sexta-feira, bom fim de semana. Boa Nova. Informação às 15 horas com Liliana Lopes.